Claro que eu estou falando dele. O mais impecável crítico de televisão do nosso país e o participante da dupla de dois mais importante do nosso país também. Zé Armando Vanucci. Boa noite. Sabe que uma vez eu fui entrevistar a Bibi e aí parei, era uma coletiva, aquela coletiva meio americana, né? Que cada um vai um pedacinho ali. Aí eu parei e eles falaram, é você, eu. É só a Bibi que tá na minha frente. Ai, Deus meu. Tudo bem. Não, é uma diva, né? O que as pessoas falam, é um monstro sagrado. Não, não é um monstro sagrado. É uma diva sagrada, né? Zé Armando, nosso amigo comum fechou ou não fechou com a Record? Vou dizer o seguinte, a Record vai dizer, não comentamos nada oficialmente. Eu liguei para a assessoria de comunicação da Record e oficialmente eles não falam nada. Não há o que comentar. Mas já está certo, está assinado, o Gugu Liberato assinou com a Record. Aí calma, ele não é artista da Record, ele é um parceiro da Record. A empresa dele, a GGP, vai produzir em parceria com a Record programas para 2015. Entre esses programas, um reality show, que ainda é guardado a 7 chaves, que o Gugu irá apresentar. E também documentários, outros formatos, enfim. A GGP é produtora do Gugu, a empresa do Gugu fechou com a Record. Que é muito diferente, né? A história de você ter uma participação de empresa para empresa e você ser contratado como artista. A GGP é uma produtora de grande qualidade, de muito tempo, que trabalha no nosso ramo aí, já tem, sei lá, 2 décadas pelo menos. Sim, tem muito tempo. Ele parou um período, né? Até quando foi para a Record, fechou ali a GGP, ou fechou não, trancou temporariamente a porta. E aí o Gugu volta a fazer o que ele gosta de fazer e no que ele acredita e que talvez seja a tendência mesmo. São programas em temporada, né? Como existem no mundo inteiro. Se você tem a produtora, melhor ainda, né? A ideia, a parceria, eu não, assim, falar que a divisão lá de 70, 30, 40, 60, ainda é arriscado falar, mas o fato é que vai funcionar como o Silvio Santos faz com as principais estrelas, né? Desconta todas as despesas, tudo que se gastou de um lado da Record, do lado do Gugu, aí o lucro se divide, não vai ser por igual, deve ser 60, 40, uma parte maior para a Record e uma parte menor para o Gugu, mas o Gugu terá a participação de 2, 3 merchans e que aí iguala, né? Olha, existe uma coisa clássica nesse nosso negócio de comunicação, vou falar você como publicitário. Funciona da seguinte maneira, quando você faz uma parceria dessa, em que o comercial está na sua mão ou na mão da parceira, que é a emissora, é o tal do 70-30 que você falou. Levou 70 teu, ela levou 70 dela. Funciona mais ou menos assim. E que 70, isso número... estimula você a vender mais, lógico. A empresa a vender mais. É que nunca a gente consegue vender mais do que a televisão. Sim, aí tem toda uma... Só o Fausto consegue. Bom, vamos lá. O Ratinho vende Ratinho bem também, Ratinho, né? Vende bem. Bom, a gente não pode passar em brancas nuvens essa história de Copa do Mundo, né? E a audiência. Só se fala nisso. Meu Deus do céu. Você viu hoje? Rapaz, eu não entendi nada, absolutamente nada. Mas a Espanha não vinha como favorita? Você sabe que futebol eu já descobri o seguinte. Perde para o Chile hoje? Não tem esse negócio de favorito, o que vale é ali, o campo, e aí é uma química que a gente não domina ali, né? Assim, por mais que você tenha o fator humano, você tem a emoção, você tem... O que a Holanda fez no primeiro foi desestabilizando, né? Foi. Agora, virou uma festa, né? Desde que começou a Copa, é interessante isso, né? Ó, você vê, tem a Cláudia Leite aí, a Jennifer Lopez, todo mundo falou lá, não, porque a abertura foi muito micha, merecia algo melhor, tal. Todo mundo falou isso. Realmente, talvez tenha acontecido isso. Agora, já me explicaram também o seguinte, que existe uma regra da FIFA, como o palco da abertura é o mesmo palco da primeira partida, você não pode fazer nada muito monstruoso, porque você tem que desmontar tudo para dar tempo em 1 hora de começar a partida de futebol. Lógica, né? Tem lógica. Tem isso também, né? Jogos Olímpicos não, é feita a abertura ali, né? Tanto que o encerramento da Copa geralmente é melhor do que a abertura, porque aí você não tem mais ninguém jogando, né? É o final da festa e ponto final, né? Agora, tudo isso impactou.
né? Por mais que você venha com aquele pessimismo, não vai dar certo, não vai dar certo. Imagina na Copa, não era essa frase, imagina na Copa, as manifestações, tudo isso. Na hora da bola rolando, o brasileiro se envolveu. E isso dá para ver através da televisão, através do rádio, através da reação das pessoas. A audiência melhorou. Tecnicamente era isso que eu ia perguntar para você, se a audiência melhorou, porque a Globo e a Band, na verdade, tiveram um grande crescimento em pontos de audiência. Você sabe que a Band, se você olhar no percentual, vai ter um aumento de 45%. Aí você vai falar, saiu do quarto lugar? Não saiu do quarto lugar, está lá na média de 24 horas. Mas saiu de 2 pontos para 2,9, o que representa muito. Isso é um crescimento, né, muito grande percentualmente, né? Muito grande. É claro, quase 50%. Se esperava um pouquinho mais, né? Agora, no Jogo do Brasil vai um pouquinho mais e tal. A Globo também cresceu no período da tarde. Se você pegar a média dia, talvez não muito, né? Dá um crescimento de 9%. Mas no período da tarde cresceu bastante. As outras emissoras só perdem no dia do Jogo do Brasil. Só perdem no dia do jogo. Porque aí todo mundo quer assistir. Claro, lógico. Né? Mas de uma maneira geral... Eu queria ter assistido um jogo hoje que eu não pude ver, que eu já estava aqui. Porque eu tenho um amigo que é camaronês, ele mora em Washington, lá nos Estados Unidos, é de Camarões. Enorme ele, né? Adora futebol. Eu vou, por causa do meu amigo, eu vou torcer para Camarões, né? Parece que perdeu, né? Não sei, não. Esse placar, não sei, eu estava também não sei. E aí, crianças, o que aconteceu com Camarões hoje aí e a Croácia? Estava 1-0 quando eu parei de ver também. Bom, depois a gente vê aí. Mas o fato, Rony, isso é interessante, né? Porque assim, todo mundo fala assim, não, ia todo mundo perder. Não foi isso. Houve um equilíbrio, né? Se perdeu no jogo do Brasil, mas no restante, mesmo porque todas as emissoras estão falando sobre a Copa do Mundo. Né? Estão me dando agora uma notícia desalentadora. Camarões perdeu de 4-0. Olo. Meu Deus do céu. Bom, enfim. Bom, continuando. As outras emissoras estão reagindo a essa concorrência até, de certa forma, desigual? Reage. É isso que eu falei. É interessante, Rony, que assim, de uma maneira geral, elas não perderam tanto. Por quê? Porque você tem um público que gosta de futebol e você tem... Durante o Jogo do Brasil, por exemplo, não foi nem durante o Jogo do Brasil. Eu vou usar como Gana e Estados Unidos como exemplo. Foi uma audiência alta para a Globo, foi muito alta para a Globo. Mas o Cidade Alerta também subiu. Por quê? Porque não tinha o Brasil Urgente. Então, a pessoa que gosta do Brasil Urgente, mas não gosta de futebol, migrou para o Cidade Alerta. Tá certo, né? Tá certo. Então, você tem essas migrações naturais que acabam compensando, né? E depois volta eu sou tudo... fã de TV paga, como é que ficou a TV paga nessa história? Então, essa vai ser uma boa discussão, né? Porque é óbvio que houve um investimento dos canais esportivos para a transmissão da Copa, mas há também... ESPN, Sport TV, essas coisas. É que ainda não dá para medir isso, porque a medição na TV a cabo demora um pouco, né? Não é esse minuto a minuto real, não. Medição no tempo real. Mas dá para perceber que naqueles OCNs, na tabelinha do Ibope, que você vê lá OCNs, OTNs, os outros canais, há um aumento, sim. Pode ser o efeito Copa, mas pode ser também o que se fala da contraprogramação. Eu não quero assistir um pouco de série, há uma saída lá, uma fuga interessante para lá também. Bom, e novela, hein? Porque enquanto tem novela, desde a estreia da Copa, a coisa mudou? Ajuda, atrapalha? Meu pedacinho atrapalha, assim, perdeu um pouquinho de audiência, porque meu pedacinho foi um pouquinho mais para adiante, né? E ali, porque o público do futebol não é necessariamente... A novela mais bonita, plasticamente mais correta da televisão brasileira, para mim, meu pedacinho de chão. Agora, você reparou que a tinta já não está tão carregada quanto nos primeiros capítulos. Que pena, porque eu adorava com aquela coisa toda. Mas ficou colorido, deu uma clareada, atende a todo mundo. Mas o meu pedacinho, por exemplo, caiu um pouquinho. Porque o público ela está sanfonada praticamente entre os dois jogos de futebol. É verdade. Né? Porque vem um jogo, e depois vem o SPTV. Né? Geração Brasil tem 3 minutos. Então, Geração, na verdade, é só uma pitadinha para lembrar, daqui a pouquinho a gente volta. Né? Daqui a pouquinho a gente volta. Então, não dá nem para medir isso direito, se vai dar resultado ou não. Mas o meu pedacinho não foi tão prejudicado assim, apesar dessa pequena oscilação. E em família, com capítulo menor, foi até comemorado, viu? Agora, Zé Armando,
essa história aí do Silvio Santos com a pianista, eu só vejo isso quanto é canto, jornal, internet, que ele recebeu lá no palco uma pianista, né? Suzy. Suzy, que acabou tirando a roupa. Quer dizer, isso, numa outra emissora e num outro programa, ia ter um tom bastante apelativo. Com o Silvio isso não transparece, né? Por quê? Essa é interessante, isso daí dá para você fazer uma análise você fala assim, mas é o preconceito que as pessoas têm com os outros apresentadores. Não, é algo que é muito próprio do Silvio. O Silvio consegue fazer disso o que seria extremamente apelativo. Imagina, isso daí, se você for comparar, lembra um pouco o sushi erótico do Faustão. Olha lá! Né? Eu não tinha visto. Que na época e depois ele senta ao lado e aí eles colocam uma estrelinha ali, ó, tá vendo? Coloca uma estrelinha. O Silvio fez numa brincadeira. E aí eu acho, Rony, que tem um pouco desse negócio assim, o Silvio, é o mestre de todos eles. Ele meio que joga, sabe assim? Ele não puxa para ele o negócio, ele joga, tá ali, ele brinca, minha mulher não deixa, tal. E as pessoas aceitam um pouco. Eu acho que se fosse com outro apresentador, a crítica teria um peso muito maior, o público teria um peso muito maior. Né? Agora, é mérito do Silvio? Não é mérito do Silvio? Talvez o peso da presença do Silvio iniba um pouco de você criticar? Pode ser também. Olha, eu almocei com minha querida amiga Ana Paula Padrão. E eu quero que você conte o que aconteceu com ela e a Rede Bandeirantes. Bateu o martelo, resumido aí. Porque vinha um namoro ali já há um bom tempo. Ana Paula Padrão, todo mundo sabe, ela não queria mais aquela de bancada diária e tal. Não quer. Ela deu uma entrevista lá na rádio e ela falou assim, olha, existe aconteceram algumas coisas na minha vida que ela falou, eu não quero mais abrir mão. Por exemplo, fazer palestras para representantes da ONU. Já fui à palestra dela. E agora, você imagina ela fazer uma palestra na ONU, fazer uma palestra internacional, né? Que é um outro patamar, de um profissional de comunicação. Então, não que ela ela vai ganhar mais do que na televisão, porque talvez a televisão projete muito mais e dê um retorno financeiro, no caso dela, muito maior do que uma palestra. Mas ela tem uma liberdade maior de horários, ela tem a possibilidade de encontrar pessoas que uma bancada não permite. Exatamente. Né? E ela já passou pela bancada, ela já transitou. Então, a Band ofereceu a apresentação de um reality, que na verdade ela fala que não é um reality show, mas é um programa que tem uma competição ali, mas mostra um comportamento. Quando ela falou reality, você não vai fazer isso com seu amigo. Ela disse, não é nada. Esse não é de show, não é esse que você, não tem o confinamento, não tem isso. Essas coisas. É uma competição ali, programa com chefes, né, de gastronomia e tal. Que é maravilhoso. E ela consegue gravar com horários bem estabelecidos, tem liberdade, enfim. É um Masterchef em inglês. Que é maravilhoso, que vem para o Brasil. E ela terá a possibilidade de participar de outros programas da Band. Vai participar do Canal Livre, lá eventualmente entrevistando algumas pessoas, e para quem tinha saudade dela na bancada, eventualmente aparece dando um palpite ali em algum assunto envolvendo ela e tal. Eu até aposto que se a Band for esperta, usa muito a Ana Paula Padrão para falar sobre a mulher brasileira. Ela pesquisou, ela estudou essa mulher brasileira. Eu assisti uma palestra dela sobre a mulher brasileira. Eu assisti. Hoje eu acho Nota que 1000. É a pessoa que mais conhece esse comportamento feminino e de uma classe específica, da classe C também, ela estudou muito ali, entendeu? Vamos lá? Vamos. Aqui, ó. O primeiro, inclusive, é da Bahia. Opa. Lá de Santo Antônio de Jesus. Vamos lá? Vamos. Olá, maravilhosa dupla de dois. Oh, que bonitinha. Quero saber se a Record não percebe que suas matérias estão cansativas e precisam ser renovadas. Os programas estão perdendo o foco e acabam ficando chatos. O que acontece? Obrigada, amo vocês. Ivanete Mioso, de Santo Antônio de Jesus, Bahia. Ei, Ivanete, obrigado, meu amor. Bahia é um estado tão bom, né? Bom, é tão gostoso ali. Ivanete, na verdade, qual que é a estratégia da Record? A Record ela tem muitos programas jornalísticos regionais, né? E que são programas grandes, o Balanço Geral, os programas locais, que exploram muitas vezes um acontecimento.
Então, Rony, fica naquele negócio. E esses assuntos, para uma programação que é feita das 7 horas da manhã, pelo menos até as 9 horas da noite, basicamente ao vivo e basicamente jornalismo. Porque hoje em dia tem entretenimento, mas tem o jornalismo sustentando. O programa da tarde tem entretenimento, mas tem o jornalismo sustentando. Aí tem o Cidade Alerta nas edições locais, tem a edição nacional, o Jornal da Record, tem o jornalismo o tempo todo. Então precisa repetir matéria, né? E nesses ao vivo, que são mais populares, eles esticam. Tem assunto ali que você fala, pô, mas o Marcelo Rezende vai e volta, e tem mais... E isso acaba, ao mesmo tempo que prende a audiência, que dá pico de audiência, em alguns cansa. Então, é um limite muito complicado ali, que precisa ser administrado. Vamos para o outro? Vamos. Boa noite, excelentíssima dupla de dois. Que coisa boa. Estou me sentindo presidenciável. Zé, qual dos programas dá mais audiência e é preferido pelo público? Cidade Alerta ou Brasil Gente? Você acabou de falar. Com o Datena, ou Brasil Gente com o Datena? Abraço, Jerônimo Santos, de Belo Horizonte, Minas. Olha, Jerônimo, depende. Aqui em São Paulo, por exemplo, o Cidade Alerta leva uma vantagem. O Marcelo Rezende botou até um pouquinho de humor. Eu falo que hoje já não é mais um programa só policial, não. Tem um pouco de humor ali do Marcelo Rezende. E o Datena mantém ali, né, a média dele de 4, 5 pontos, o Marcelo Rezende um pouco mais. Em algumas outras cidades, o placar se alterna, né? Mas o Cidade é forte, né? Então, no PNT, no painel nacional de televisão, ele está um pouquinho acima do Brasil Urgente. Então, vamos lá. E os dois são amigos. E o Marcelo, querido... Tá Marcelo renovou o contrato dele agora com a Record. Estão falando aí que ele vai ganhar, que o Bate ganha mais do que ele. Hoje eu conversei com alguém da Record que falou assim, não é bem essa história, né? Não é bem isso, porque o Bate tem um salário, mas vai ter participação comercial, o que o Marcelo Rezende não tem, porque é um jornal, né? Não permite. Então vamos lá. Vamos lá. Olá. Gostaria de saber se o SBT tem um projeto para renovar o Bom Dia e Companhia, pois o programa não tem apresentado novidades. Não muda o cenário nem as brincadeiras. Não está na hora de investir mais? Obrigado. Fabiano Pereira, de Chapadinha, Maranhão. Olha, Fabiano, não vou dizer que o SBT não vai olhar mais para o Bom Dia e Companhia, né? Mas o olhar já não é mais tão atento como antigamente, porque a programação infanto-juvenil na televisão, e ó que o SBT tem bons resultados com criança, mas no período da manhã já não dá tanto, né? E por uma série de limitações, a própria lei hoje não permite algumas ações comerciais ali, né? Algumas propagandas não podem ser exibidas, né? Com criança, alguns formatos, né, de comercialização. Então, já não se olha, já não requer tantos investimentos, né? Administra o programa. Agora falam que no ano que vem haveria ali um programa para o horário, coisa de opinião com a Raquel Sherazade, enfim. Mas nada confirmado por enquanto. Outro. Boa noite, adorável dupla de dois. Zé Armando, existe a possibilidade de a TV Cultura voltar a exibir os clássicos infantis de grande sucesso da emissora, como Gloob Gloob, Rá-Tim-Bum, que foi o melhor programa, né? E Catavento? Beijos para os dois e muito sucesso. Edaci de Nova Prata, Rio Grande do Sul. Bom, o Rá-Tim-Bum simplesmente ganhou o prêmio internacional de melhor programa infantil do mundo. O Gloob Gloob também ganhou vários presente, prêmios. Esses programas todos você pode assistir na TV Rá-Tim-Bum, que é distribuída por alguns canais, né, por algumas operadoras por assinatura. Na né? NET tem. Na NET tem. Mas eu acho que a TV Cultura, de vez em quando eles puxam alguma coisa ainda. Mas lá no TV Rá-Tim-Bum tem. Olá, amigos da dupla de dois. Somos amigos mesmo, verdade. Adoro esse quadro. Eu também. Zé, por que o Cacete Planeta saiu do ar? Lembro que há um tempo ainda transmitiam alguns episódios, mas achei as exibições meio isoladas. Obrigado e grande abraço. Eduardo Frazão, de Codó, Maranhão. Olha, Eduardo, o Cacete Planeta, ele ficou muito tempo no ar, né? E houve um desgaste natural, né? Aí depois veio o CQC, que
não é que você não faz o mesmo que o Caceta, mas lembra, né? Porque o Caceta tinha aquele jornalismo que era ficção, né? Mas que buscava no fato real alguma coisa para fazer humor. Houve um desgaste do formato e a Globo resolveu tirá-lo por um período. Voltou, saiu da terça, foi para a sexta e o projeto eles viram que realmente já tinha desgastado. Então foi desgaste natural. Tudo tem começo, meio e fim. Claro. Outro. Vamos. Olá, excelentíssima Tá vendo? dupla de dois. Como anda o programa Legendários do Marcos Mion? Por que não exibe mais o quadro O Vale a Pena Ver Direito? Esse quadro era bom demais. Abraço, Guilherme Martins, de Aparecida de Goiânia, Goiás. Olha, Guilherme, o Legendários, eles formataram ali o programa, que tudo acontece agora dentro, eles vão misturando, né, os quadros. É interessante isso, não tem mais assim, um quadro começa aqui, termina aqui, não, um quadro começa e começa o outro, aí volta o quadro, eles fizeram... E esse Vale a Pena Ver Direito, não foi descartado totalmente, volta em breve. Agora, a gente falou do Gugu aqui, que assinou, quem também assinou com a Record por mais 4 anos foi o Marcos Mion. Renovou nesta quarta-feira, estava lá com o presidente, com o diretor executivo, assinou o contrato e garantiu mais 4 anos. Dá resultado, viu? Ele fica brigando ali com altas horas. Sucesso para todos eles. Quanto mais sucesso todo mundo fizer, Rony, melhor. Tem uma peça chamada O Messias e o compositor chama-se Handel. Tem uma parte desse texto que fala Aleluia, aleluia, aleluia. Nunca a gente consegue, e ultimamente temos conseguido cumprir a nossa parte, né? Armando, meu irmão, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Vou ter que ficar agora um dia sem te ver, que você só volta na sexta, porque o mais impecável de todos os críticos de televisão do nosso país está conosco aqui no Todo Seu, às quartas e às sextas. E fazemos a dupla de 2, ainda tocamos a Aleluia de Handel para você. Obrigado, querido. Que agradeço. Posso ficar aqui de olho no que vem agora? Deve. Bibi? Deve. Vou assistir aqui de dentro, hein? Mulher Fernanda, um beijo, meu amor. Está na hora de dormir, infelizmente. Na sexta você pode ficar mais até mais tarde. Um beijo. Mas vamos fazer